Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jaci, eu sou médica endocrinologista e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico. Temos visto com bastante frequência até nos noticiários casos de pessoas jovens morrendo de infarto, mesmo pessoas que são aparentemente saudáveis, praticantes de exercício físico, até mesmo atletas. E hoje a gente vai querer explorar um pouco melhor sobre esse assunto. Rafael, pode acontecer infarto em pessoas jovens? Sim, vamos esclarecer um pouquinho melhor esse tema. Na verdade, nem toda causa de morte súbita é por infarto. Infarto responde pela principal causa quando temos acima de 35 anos, porém abaixo de 35 anos existem outras causas de morte súbita. Quando pensamos em atletas, a principal causa de mortalidade abaixo dos 35 anos é a cardiomiopatia hipertrófica. Essa é uma condição genética e muitas vezes a primeira manifestação dessa doença, infelizmente, é a morte súbita. Existem outras causas de morte súbita, principalmente arritmias cardíacas, arritmias ventriculares. Isso é uma causa bastante frequente e talvez seja a principal explicação para a morte súbita em jovens. Quando a gente pensa em infarto, que foi a sua pergunta inicial, ele pode acontecer em qualquer idade. Não é porque é mais comum acima dos 35 anos que não vai acontecer numa pessoa mais jovem. Falando em infarto, o principal mecanismo do infarto é a ruptura de uma placa de gordura na coronária, a famosa placa aterosclerótica. Uma vez que essa placa de gordura se rompe, ocorre uma formação de coágulo, impedindo a passagem do sangue para o músculo e o músculo sofre um infarto. E esse infarto pode ser tão grande a ponto de levar à morte, por exemplo. Mas não é só esse tipo de infarto que existe. O infarto relacionado à doença aterosclerótica responde por 95% dos tipos de infarto. Outros tipos de infarto, e aí sim a gente encontra esse mecanismo não aterosclerótico em pessoas mais jovens, atletas, mulheres jovens, e geralmente está associado a algum outro fator. Fatores ambientais, por exemplo, secundários a um quadro infeccioso, a uma miocardite, isso é uma causa muitas vezes comum da formação de trombos dentro da coronária. Outro motivo seria predisposição individual, fatores genéticos, trombofilias. Trombofilias é uma predisposição individual à formação de coágulos em qualquer território vascular e muitas vezes na coronária, uma vez que se forma esse trombo na coronária, é também um mecanismo de infarto. Um outro mecanismo que explicaria infarto em jovens é a respeito de uso indevido de reposição hormonal. O uso da reposição hormonal pode ser um fator predisponente à formação desses coágulos. Esses coágulos ou ruptura da coronária, dissecção de coronária, são fatores muitas vezes relacionados. Infelizmente, o uso hoje em dia é de muita forma indevida e em excesso. Então a gente vê no nosso dia a dia pessoas jovens que não têm fatores de risco clássicos de aterosclerose, mas que sim, aos 25, 30 anos realmente têm um infarto e muitas vezes um infarto grave, podendo levar a complicações fatais. E isso é muito interessante você tocar nesse ponto, Rafael, porque você, além de estar no consultório, você trabalha em ambiente hospitalar, então você acaba vendo muito desses casos. A gente costuma falar que a reposição hormonal, ela tem critérios muito bem estabelecidos. Então, na minha especialidade, na endocrinologia, a gente trabalha com equilíbrio. E, infelizmente, hoje estamos vendo uma verdadeira panaceia em relação ao uso de hormônios. A maior causa de desregulação hormonal é a reposição de hormônios em pessoas com doenças inventadas, com deficiências que não existiam. Então, a gente precisa ter critérios muito bem estabelecidos para fazer isso e repor quando existe realmente uma deficiência, algo real para ser tratado. Quando essa reposição é feita sem critérios clínicos, em doses suprafisiológicas, para fins estéticos ou para qualquer outro tipo de fim que não seja médico, pode levar a sérias, graves e até fatais consequências para a tua saúde. E é importante desmistificar também essa questão de evento cardiovascular, infarto em jovens, que isso não seja motivo para a pessoa parar de fazer exercício físico. Então acho que é importante esclarecer que apesar da mídia mostrar realmente infarto em jovens, morte súbita, existe uma estatística a respeito disso, assim, a incidência da morte súbita relacionada ao exercício é uma incidência muito baixa. De fato ela existe, não deve ser negligenciada, mas os exames complementares geralmente conseguem detectar a maior parte das causas de morte súbita e por isso também que é importante a avaliação médica individualizada para iniciar para a prática da atividade física.
O exercício físico, quando a gente pensa em doença aterosclerótica, a prática regular do exercício traz benefícios para o nosso organismo, principalmente em relação ao endotélio. Eu quero falar um pouquinho do endotélio. É aquela camada, aquela pele que recobre a parte interna dos vasos sanguíneos. O exercício físico traz uma função endotelial adequada. Então, por mais que tenhamos pequenas placas de gordura lá no endotélio, o exercício regular junto com os outros hábitos saudáveis fazem com que esse endotélio fique mais estável, com menos chance, menos probabilidade de ruptura. Então o exercício sim, ele é benéfico e deve ser feito de forma regular e contínua. Os eventos cardíacos que acontecem quando a pessoa está fazendo uma atividade física mais intensa, e a gente pensa em atividade realmente intensa, atletas de ultra desempenho, de fato, numa situação onde você está ultrapassando o seu habitual, o seu limite, você está talvez sobre um risco um pouquinho maior, certo? Mas para a prática regular de atividade física, aquela prática do dia a dia, não tem que ter medo, desde que tenha uma avaliação médica que identifique seus fatores de risco, corrija lá hipertensão, corrija lá o colesterol, enfim, que seja feito o exercício de forma individualizada. Esse exercício sim é seguro, esse é benéfico, esse vai te trazer com certeza benefícios em termos de saúde, tá bom? Então, que fique bem claro, por mais que tenhamos eventos em jovens, uma avaliação médica, pré-participação é fundamental para a gente poder fazer exercício de forma segura. E a última pergunta, Rafael, assim, quem já teve um infarto ou um AVC, existe ainda como a gente intervir nesses fatores de risco modificáveis? Isso adianta, digamos assim? A pessoa que teve um evento, ela principalmente ela tem que fazer exercício, né? Então essa pessoa, assim, o exercício físico e o controle dos fatores de risco, mas principalmente o exercício pós-infarto, ele é fundamental, ele é a base do tratamento. Então, medicamento bem aplicado na condução do caso, intervenções quando necessárias, e o exercício físico dentro de um programa de reabilitação cardíaca, ele tem um efeito benéfico tanto quanto o medicamento. Então, assim, não precisa ter medo porque já teve algum evento, eu não posso mais praticar atividade física, pelo contrário, converse com o seu médico, defina a individualidade, defina o nível de esforço que é recomendado para você e continue corrigindo os hábitos para prevenir um segundo evento, que sabe, se você já teve um evento, que ele seja o último da sua vida. Muito obrigada, Rafael. Acho que foi muito esclarecedora essa nossa conversa. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários, nos siga, compartilhe e até os próximos vídeos.